No silêncio úmido de uma ilha envolta por neblinas, repousava uma terra de verdes eternos e lendas ancestrais. A Irlanda, no final do século XVI, era um território tão belo quanto dividido. Com suas florestas densas, colinas suaves e campos atravessados por riachos, ela parecia, aos olhos de quem se aproximava do mar, um lugar saído dos contos antigos. Mas por trás da beleza calma, havia tensão. Uma tensão silenciosa, como o céu prestes a desabar em chuva sobre as pedras frias de uma aldeia esquecida. Nessa época, a Irlanda era ainda uma colcha de retalhos de senhorios autônomos, clãs antigos e regiões governadas por tradições próprias. O poder dos reis gaélicos, embora fragmentado, ainda era reconhecido entre os povos do interior. As leis não eram as da coroa inglesa, mas sim as Mulbrehon Laws, um sistema legal oral milenar que prezava por compensações, honra e harmonia coletiva. Nessas terras, o direito não era imposto por exércitos, mas transmitido por poetas, anciãos e juízes sagrados. Era uma Irlanda espiritual, ritualística, onde as palavras tinham peso de aço e o juramento era mais forte do que qualquer espada. As famílias gaélicas viviam em torno de seus líderes tribais. Cada clã tinha seu território, sua história, sua canção. Os castelos eram modestos, mas cheios de simbolismo. As colinas guardavam os ossos dos antepassados, e o fogo aceso no centro das casas circulares era mais do que calor, era memória. Em noites de tempestade, os bardos contavam à luz das tochas histórias sobre Cuchulainn, os Fianna e a resistência dos primeiros irlandeses. Histórias de honra, bravura e destino, repetidas por gerações como preces pagãs diante do futuro incerto. Mas não era uma terra em paz. Com o passar dos anos, a presença inglesa, antes limitada aos arredores de Dublin, no chamado The Pale, começava a se estender como uma sombra persistente sobre a ilha. O sistema feudal inglês, com suas propriedades delimitadas, sua burocracia crescente e sua religião anglicana, encontrava resistência nas florestas, nos mosteiros e nas almas. Era como se duas formas de existência estivessem colidindo em silêncio. Uma, estruturada e expansionista. A outra, tribal, espiritual, ligada à terra como raízes antigas. A tensão crescia a cada ano. Os lordes gaélicos viam seus títulos ameaçados. Os monges católicos perseguidos. Os chefes de clã pressionados a jurar lealdade a uma coroa distante. Em cada vila, cada vale e cada península, sentia-se o avanço de algo que vinha de fora. Não apenas exércitos, mas um modo de vida que esmagava lentamente as tradições locais. A Inglaterra não estava apenas ocupando a Irlanda com soldados, mas tentando substituí-la em essência. No norte, porém, uma chama ancestral ainda ardia. A província do Ulster, mais isolada, resistia com mais intensidade. Lá, os clãs mais poderosos, os O'Neill, os O'Donnell, os Maguire, mantinham sua autoridade quase intacta. Suas fortalezas eram feitas de pedra e orgulho. Seus guerreiros treinavam nos campos cobertos de névoa, e seus líderes sabiam que, mais cedo ou mais tarde, precisariam escolher entre a submissão ou a guerra. É nesse cenário de beleza calma e tensão crescente que nasce a figura de Hugh O'Neill, um homem destinado a ser a ponte e o abismo entre dois mundos. Um irlandês criado entre ingleses, um senhor de terras dividido entre a honra ancestral e a política moderna. Sua história não começa com gritos de revolta, mas com silêncio. Um silêncio espesso, como o céu antes do trovão, como a névoa que cobre as colinas de Tyrone antes do primeiro passo rumo à guerra. E assim, com a Irlanda dividida em espírito e território, o som da chuva caindo nos telhados de palha parece sussurrar aos ouvidos atentos que algo está prestes a começar. Não uma batalha, mas uma longa jornada de resistência, identidade e perda. A Guerra dos 9 Anos ainda não começou, mas os corações já marcham. Muito antes dos tambores da guerra ecoarem pelas colinas do Ulster, um processo lento e quase invisível já estava em curso. A presença da coroa inglesa na Irlanda não começou com espadas desembainhadas, mas com documentos, alianças e pequenas concessões. Ela se insinuou pelas margens do poder, infiltrando-se nas estruturas locais como a maré que, aos poucos,
contorna as pedras até submergi-las. No início, parecia apenas administração. Depois, virou ocupação. Por fim, era um novo mundo tentando engolir o antigo. No século XII, os primeiros normandos desembarcaram na Irlanda. Vieram com autorização do Papa e incentivo do rei Henrique II. Era o princípio de uma relação tensa e desigual que atravessaria séculos. Os primeiros lordes anglo-normandos não buscaram destruir a cultura local, mas se acomodaram nela, casando-se com famílias gaélicas e adotando suas tradições. Durante muito tempo, houve uma espécie de coexistência irregular, uma dança entre conquista e assimilação. Mas à medida que o tempo passava, a Inglaterra se tornava mais centralizadora e a Irlanda mais resistente. A verdadeira transformação começou com os Tudor. Henrique VIII, obcecado pelo controle total de suas terras, rompeu com Roma e exigiu lealdade não apenas política, mas também religiosa. A reforma anglicana atravessou o mar da Irlanda como um trovão. Os lordes irlandeses, católicos por fé e tradição, passaram a ser vistos com desconfiança. A desobediência religiosa virou sinônimo de traição, e a fé, outrora vivida entre mosteiros e missas campestres, se tornou, sem aviso, um ato de rebelião. Elizabeth I, filha de Henrique e monarca de personalidade afiada como uma adaga, intensificou esse processo. Sua administração enviou homens instruídos, cartógrafos, comandantes militares e conselheiros para reorganizar a Irlanda como uma província inglesa. Era o nascimento do projeto de colonização, conhecido como Plantations, que transformaria terras ancestrais em propriedades concedidas a súditos leais da rainha. Cada novo feudo era um corte invisível na alma de uma ilha milenar. As florestas começaram a ser desmatadas, as vilas reorganizadas, os mosteiros dissolvidos. Fortes foram erguidos em locais sagrados. Pequenas igrejas de pedra foram convertidas em capelas protestantes. O que antes era familiar tornou-se estrangeiro. O que antes era símbolo de continuidade tornou-se marca da ruptura. A resistência era fragmentada. Alguns lordes se submetiam para manter títulos e territórios. Outros lutavam em silêncio, alimentando monges clandestinos e protegendo tradições. A cultura irlandesa, ameaçada de desaparecimento, começou a se refugiar na oralidade, nos cantos, nos símbolos. A cada lei inglesa, uma nova história era contada ao redor das fogueiras. A cada proibição, um novo poema era murmurado nas florestas. A Irlanda não respondia com guerras abertas, ainda não, mas com memórias, com fé e com espera. O controle inglês se expandia em círculos. Ao redor de Dublin, a região conhecida como The Pale era considerada segura e totalmente submetida à coroa. Mas fora desses limites, o controle se esgarçava. Era preciso negociar com os clãs, enfrentar rebeliões esporádicas e conquistar o respeito ou o medo dos grandes senhores regionais. Entre eles, Hugh O'Neill surgia como um dos mais promissores. O'Neill era, ao mesmo tempo, produto da estratégia inglesa e ameaça viva ao seu sucesso. Educado sob tutela da coroa, fluente em inglês e nas regras da diplomacia de corte, ele parecia ser o modelo de um lorde irlandês leal. Mas sob as roupas finas e o título de conde, Hugh era também neto de guerreiros, filho das colinas e herdeiro do orgulho dos O'Neill, uma das famílias mais antigas e respeitadas da Irlanda. A presença inglesa, portanto, nunca foi apenas militar. Ela era psicológica, religiosa, política. Um projeto de substituição lenta, dolorosa e calculada. Enquanto Londres via progresso e ordem, os irlandeses sentiam invasão e perda. A cada novo castelo inglês, a cada nova escola protestante, o solo parecia gritar, não com palavras, mas com aquele silêncio espesso que antecede os momentos decisivos da história. E assim, com a Irlanda cada vez mais cercada, mas ainda de pé, o cenário estava armado. A Inglaterra havia plantado suas bandeiras, a Irlanda suas dores, e em meio a esse campo fértil de mágoas, surgiria o fogo da guerra, não como uma explosão repentina, mas como brasas ocultas entre as folhas úmidas da floresta. Hugh O'Neill, que havia aprendido com os ingleses,
logo os enfrentaria com sua própria sabedoria. E a Ilha Verde mergulharia na mais longa e devastadora de suas guerras. Antes que seu nome se tornasse símbolo de resistência, antes que sua espada liderasse exércitos pelas florestas do Ulster, Hugh O'Neill foi apenas uma criança entre mundos. Seu nascimento, por volta de 1550, se deu em um dos momentos mais incertos da Irlanda. Uma terra ancestral, mas cada vez mais subjugada. Um povo resistente, mas cada vez mais dividido. O sangue que corria em suas veias pertencia a uma das linhagens mais antigas e honradas da Irlanda gaélica, os Maelnill de Tyrone, descendentes diretos de reis celtas, senhores das planícies do norte. Mas o caminho traçado para ele era outro. Muito jovem, Hugh foi retirado de sua terra natal e levado sob custódia inglesa, num gesto político típico dos tempos turbulentos. Educar o herdeiro inimigo para garantir obediência futura. Sob os cuidados da coroa, ele foi criado em Dublin, no coração do poder inglês na Irlanda. Em vez de ouvir os bardos cantando glórias ancestrais à beira das fogueiras, Hugh escutava os sinos das igrejas anglicanas. Em vez de caminhar por florestas e planícies, andava por corredores de pedra e jardins simétricos. A sua infância foi marcada não por raízes, mas por transplantes. Foi alfabetizado em inglês. Aprendeu etiqueta de corte, estratégias militares ao estilo europeu e as doutrinas do protestantismo. Aos olhos da administração de Elizabeth Pry, ele era um sucesso, o lorde gaélico convertido à razão, um elo entre a selva e a civilização. Mas dentro de Hugh crescia uma ambiguidade profunda, como um rio dividido por uma rocha invisível. Ele dominava o idioma dos conquistadores, mas sonhava em gaélico. Sabia negociar com nobres, mas seu espírito pertencia aos guerreiros das colinas. Não era inglês. E aos poucos percebeu que também não era mais um irlandês comum. Esse estranhamento foi se tornando mais evidente à medida que crescia. Em reuniões oficiais, Hugh O'Neill representava a esperança de uma Irlanda pacificada, integrada ao reino. Mas nas noites solitárias, provavelmente perguntava a si mesmo de onde realmente vinha. Ele conhecia os rituais dos clãs, as histórias dos seus ancestrais, os costumes que seus tutores ingleses chamavam de bárbaros. Sabia que sua linhagem exigia mais do que boas maneiras. Exigia honra, proteção e, se necessário, sacrifício. Quando adulto, foi nomeado Earl of Tyrone, ou Conde de Tyrone, título reconhecido pela coroa. Isso lhe dava prestígio político e uma aparência de poder consolidado. Mas a verdade era outra. Hugh governava uma terra que não era mais dele, em nome de uma monarquia que não entendia sua história. A cada nova ordem vinda de Dublin, ele precisava conciliar a vontade dos ingleses com a lealdade dos clãs. A cada nova exigência, a tensão em seu interior se intensificava. Os chefes tribais o viam com desconfiança. Muitos o chamavam de traidor, servo dos invasores. Outros, mais esperançosos, enxergavam nele uma ponte, alguém que poderia entender os dois lados, negociar uma paz duradoura. Mas ninguém sabia o que Hugh realmente pensava. Ele era como as neblinas do Ulster, denso, difícil de decifrar, sempre em movimento. Enquanto isso, nas aldeias, os ventos da revolta ganhavam força. Os camponeses estavam sendo expulsos de suas terras, os monges perseguidos, e os costumes lentamente apagados. Foi nesse ambiente sufocante que Hugh reencontrou Hugh Roe O'Donnell, seu futuro aliado, um jovem senhor de outro clã poderoso, o dos O'Donnell de Tyrconnell. Ambos haviam sofrido nas mãos da Inglaterra, um pela educação forçada, o outro pelo cárcere. Ambos sentiam a perda invisível da identidade, e ambos sabiam que a submissão silenciosa estava se tornando insustentável. O que os unia não era apenas o passado, mas a sensação de que algo precioso estava sendo arrancado de suas terras, de suas famílias, de seus espíritos. Hugh O'Neill ainda não empunhava sua espada contra a coroa, ainda participava de conselhos, ainda assinava cartas com formalidade inglesa, mas dentro dele, a semente da rebelião germinava como o musgo nos muros antigos das fortalezas. Lentamente, silenciosamente, com profundidade. Ele entendia os códigos do inimigo, e isso seria um dia sua maior arma.
Porque, diferente de muitos que se rebelaram com fúria impetuosa, Hugh planejava como um general, observava como um diplomata e sofria como um filho dividido. É por isso que sua história é tão única. Hugh O'Neill não lutou apenas contra exércitos, lutou contra si mesmo, contra o que os ingleses tentaram fazer dele, contra o que os irlandeses esperavam que ele fosse, e contra o tempo, porque sabia que a janela para a liberdade estava se fechando. Quando finalmente se erguesse contra a Inglaterra, não seria por impulso, seria por escolha. Uma escolha amarga, nascida de décadas de silêncio e perda. Uma escolha que mudaria para sempre a Irlanda e marcaria o fim da antiga ordem. Naquela época, poucos sabiam, mas o garoto criado entre livros ingleses estava prestes a se tornar o último grande lorde gaélico. E sua guerra não seria apenas por território, mas por memória. Nem toda guerra começa com o estrondo de canhões ou o clarão das espadas. Algumas começam em silêncio, entre sussurros e passos leves no orvalho da manhã. Na Irlanda do final do século XVI, o primeiro sinal de rebelião não foi um ataque frontal, mas um suspiro coletivo que subia das aldeias, das florestas e das margens dos rios. Era o som abafado de um povo que resistia em segredo. E antes que o mundo soubesse que a Guerra dos 9 Anos havia começado, muitos atos de coragem já haviam sido enterrados sob a neblina das montanhas. Nas regiões mais remotas do Ulster e do Connacht, homens e mulheres começaram a se organizar fora da vista dos administradores ingleses. Reuniam-se à noite sob o abrigo de carvalhos milenares, em clareiras onde os ecos das histórias antigas ainda pareciam vivos. Ali não havia tratados nem decretos, apenas o peso da ancestralidade e a certeza de que algo precisava ser feito. As primeiras resistências surgiram de forma fragmentada. Um comboio inglês emboscado na estrada, um forte atacado durante a madrugada, um padre escondido de casa em casa levando a missa proibida. Pequenos gestos que juntos formavam a base de uma insurreição. Esses primeiros focos de conflito não foram organizados por grandes exércitos, mas por clãs locais que conheciam o terreno como a palma da mão. A geografia da Irlanda, com suas colinas cobertas por musgo, seus vales encharcados pela chuva e suas trilhas escondidas por entre as árvores, tornava cada avanço inglês uma tarefa difícil e cada emboscada irlandesa quase invisível. Era uma guerra de sombra contra luz, de caminhos antigos contra estradas recém-desenhadas. Os ingleses tinham mapas, mas os irlandeses tinham a memória. Em muitos casos, a violência era silenciosa. Uma patrulha desaparecia. Um castelo era abandonado sem explicação. Um comandante inglês era encontrado morto à beira de um riacho, sem testemunhas. A imprensa londrina mal notava. Os relatórios oficiais falavam em desordens locais, bárbaros indisciplinados, problemas regionais. Mas dentro das aldeias, a chama era outra. Não se tratava apenas de defesa territorial, era espiritual. Cada resistência era uma forma de manter viva uma Irlanda que estava sendo apagada pelas leis, pelos decretos e pela religião imposta. Havia também a dimensão da fé. Enquanto a Inglaterra reforçava o anglicanismo, os irlandeses católicos, cada vez mais perseguidos, viam na religião uma trincheira simbólica. O cristianismo que haviam abraçado há mais de 1000 anos agora era proibido, monitorado, restringido. Missas clandestinas aconteciam nas colinas, chamadas de Mass Rocks, pedras sagradas onde sacerdotes celebravam sob o risco da morte as liturgias antigas. Crianças eram batizadas em riachos escondidos. Famílias inteiras aprendiam a rezar em silêncio, como quem guarda um segredo sagrado. E os padres, esses mensageiros de um tempo proibido, tornaram-se também símbolos de resistência. Nesse clima de tensão abafada, as alianças começavam a se desenhar. Clãs que durante décadas haviam sido rivais, como os de O'Neill, os de O'Donnell, os Maguire, passaram a trocar mensagens, reunir conselhos e firmar pactos silenciosos. O que os unia não era apenas a identidade gaélica, mas a certeza de que estavam todos sendo lentamente engolidos pelo mesmo inimigo. Era uma união forjada não pela ambição, mas pela necessidade, pela sobrevivência. Hugh O'Neill, nesse momento,
ainda mantinha sua posição ambígua. Oficialmente leal à coroa, ele acompanhava os movimentos dos clãs com olhos atentos, mas não se pronunciava. Esperava, observava, pesava os riscos. Sabia que uma revolta mal planejada traria destruição total, mas também percebia que o tempo da hesitação estava acabando. A Irlanda estava acordando, e a insatisfação que antes era difusa, agora tinha nome, rosto e causa. A paisagem, até então marcada por bosques silenciosos e riachos serenos, começava a mudar. Fortificações improvisadas surgiam entre os montes. Aldeias se armavam em segredo. Os ferreiros, antes dedicados a ferramentas agrícolas, voltavam a forjar lâminas. As mulheres ensinavam às crianças canções de bravura, enquanto escondiam mantimentos sob o chão das casas. O país todo parecia respirar de forma mais densa, como se soubesse no fundo da alma que os dias de paz haviam terminado. E então, numa madrugada fria do ano de 1594, um pequeno posto inglês foi atacado. Era o forte de Enniskillen, City, na província de Fermanagh. Os soldados foram mortos, a bandeira inglesa foi derrubada e o silêncio foi quebrado. A notícia correu como o vento entre os campos úmidos. Algo havia mudado. Não era mais apenas resistência. Era a guerra. Ainda tímida, ainda sem nome, mas viva. Daquele momento em diante, o caminho para o conflito total estava traçado. O'Neill se aproximaria de seus antigos rivais. Os ingleses reforçariam sua presença militar. E a Irlanda, mergulhada em séculos de memória, se preparava para escrever em sangue e barro o capítulo mais intenso de sua longa história. A Irlanda sempre foi uma terra de clãs. Durante séculos, suas colinas verdes ecoaram não apenas os cânticos dos bardos e o som dos sinos das igrejas, mas também as disputas entre famílias poderosas, os pactos temporários e as rivalidades seculares que definiam o equilíbrio precário da ilha. Cada clã era um universo, com seus costumes, seu território, suas divindades cristãs e suas tradições pagãs misturadas no tempo. Mas agora, no limiar de uma guerra inevitável, algo inédito começava a acontecer. Os antigos inimigos se olhavam nos olhos e estendiam as mãos. A ameaça da Inglaterra não era mais uma sombra distante. Era uma presença palpável, visível nas fortalezas de pedra, nas leis impostas, nos padres escondidos e nos fornos apagados dos mosteiros destruídos. Era a mão que arrancava a terra dos antepassados e a transformava em propriedade da coroa. Era a voz que ordenava, em outra língua, que os filhos da Irlanda se curvassem. E diante dessa realidade, os clãs começaram a compreender o que seus bardos já diziam há séculos em versos. Só unidos poderiam sobreviver. Foi Hugh O'Neill quem primeiro percebeu o momento exato de agir. Até então, ele caminhava nas bordas da submissão e da insatisfação. Sabia que levantar-se contra a rainha significava arriscar tudo: títulos, terras, sua vida e a de seu povo. Mas também sabia que permanecer passivo seria assinar a morte lenta de tudo o que ainda restava da antiga Irlanda. A decisão, quando veio, não foi explosiva. Foi silenciosa, como uma pedra colocada com cuidado na fundação de algo maior. O'Neill começou a enviar mensageiros, primeiro discretamente, depois com mais firmeza. Os principais alvos eram os antigos rivais, os O'Donnell, senhores do Tyrconnell, e os Inal Maguire, protetores de Fermanagh. A história entre eles era marcada por batalhas sangrentas e disputas de fronteira. Mas agora, um novo tipo de conversa acontecia sob o véu da noite, em cavernas ocultas, por entre montanhas e rios. Era como se os próprios elementos da terra sussurrassem que o tempo das divisões havia passado. O encontro mais simbólico aconteceu em Donegal, no coração do norte. Ali, sob o teto de pedra de um castelo gaélico, líderes das maiores famílias se reuniram. Não era uma conferência formal como as realizadas em Londres ou Dublin. Era algo mais ancestral. Um círculo de homens marcados pela vida dura, com olhos que haviam visto perdas e vitórias, e com vozes que carregavam o peso das gerações. Ao redor de uma lareira, não se discutiam apenas estratégias. Discutia-se o futuro da alma irlandesa. Hugh Roe O'Donnell, jovem e ardente,
Representava o espírito indomável dos O'Donnell. Capturado ainda adolescente pelos ingleses, havia escapado de uma prisão gelada em Dublin num ato de coragem que se tornaria lenda. Ele odiava o domínio inglês com todas as fibras de seu ser. Já O'Neill, mais velho, mais político, mais frio, trazia em si o cálculo, a paciência e o conhecimento do inimigo. Juntos, formavam uma dupla improvável, mas necessária. Um era o fogo, o outro, a estratégia. Outros clãs se uniram à causa. Os McMahon, os O'Reilly, os O'Rourke. Cada aliança selada era um passo em direção à guerra. Mas mais do que isso, era um resgate da identidade coletiva. Pela primeira vez em séculos, os clãs falavam com uma só voz. E essa voz, ainda sussurrada, começava a ser ouvida por toda a ilha. Essa união não era apenas militar, era simbólica. Acordos foram feitos com base em tradições ancestrais, juramentos feitos sobre espadas cravadas na terra, promessas seladas com a água dos rios e o vinho do altar. A fé católica unia, a memória compartilhada unia, a perda iminente unia. E sob a luz tênue das tochas, os olhos desses homens, muitos deles marcados por feridas antigas, brilhavam com algo raro: esperança. A partir desse momento, os ataques deixaram de ser isolados, tornaram-se coordenados. Os fortes ingleses começaram a ser atacados em sequência. Tropas irlandesas, treinadas por veteranos da Guerra da Flandres, emergiram como exércitos quase profissionais. Homens que antes apenas defendiam seus vales, agora marchavam por florestas inteiras em nome de toda a ilha. Havia uma causa, havia um plano, havia comando e havia fé. As aldeias, sentindo o vento da mudança, passaram a colaborar de forma mais intensa. Mulheres escondiam armas sob os celeiros. Crianças vigiavam as estradas. Anciãos repassavam conhecimentos esquecidos sobre trilhas, curas e sinais do tempo. O país, lentamente, se transformava num corpo único, ferido, mas pulsante. A aliança dos clãs, forjada entre dores antigas e ameaças futuras, era mais do que um pacto político. Era um ato de ressurreição. A Irlanda, pela primeira vez em muito tempo, se levantava não como pedaços de terra e nomes de famílias, mas como uma nação. E com essa nova forma, mais perigosa do que qualquer espada, ela caminhava para a guerra. Há momentos na história em que o tempo parece parar. Como se as árvores segurassem o vento, os rios diminuíssem seu curso e os corvos ficassem em silêncio, esperando. Na Irlanda de 1595, o mundo parecia suspenso. Os pactos haviam sido feitos, as espadas afiadas, as rotas secretas marcadas no barro das florestas. E no coração do Ulster, um lugar começava a brilhar com o calor da decisão. O forte de Blackwater, isolado, estratégico, pequeno aos olhos da Inglaterra, mas imenso para o povo irlandês, ele seria o primeiro palco de uma guerra que duraria 9 longos anos. O Forte Blackwater, construído pelos ingleses às margens do rio de mesmo nome, era um posto avançado, uma espécie de vigia sobre o território dos O'Neill. A sua função era simples: observar, controlar, intimidar. Mas para os irlandeses, aquela construção era mais do que um obstáculo físico. Era um símbolo, um corpo estranho encravado no solo sagrado de Tyrone, uma afronta silenciosa que por tempo demais havia sido tolerada. E agora, finalmente, haveria resposta. A campanha começou como uma dança sutil entre as folhas. Tropas irlandesas, guiadas pelos caminhos secretos das florestas, começaram a cercar o forte. Eles não usavam tambores, nem trombetas. Avançavam no compasso da chuva, no sussurro dos galhos, na cadência do silêncio. Hugh O'Neill, meticuloso e estratégico, liderava seus homens como um xadrez vivo, posicionando-os com precisão ao redor da guarnição inglesa. As tropas da rainha, embora fortemente armadas, não estavam preparadas para esse tipo de guerra. Eles conheciam os campos abertos da Flandres, mas não a bruma espessa das manhãs irlandesas. O cerco foi paciente. Dias se transformaram em semanas. Os ingleses encurralados começaram a sentir a pressão. O suprimento de comida tornava-se escasso. A comunicação com Dublin, incerta.
E enquanto isso, os irlandeses cavavam, cortavam, montavam acampamentos ocultos, cercando o forte não com pressa, mas com destino. Era como se a própria terra estivesse ajudando a fechar o círculo. O rio, que antes servia de rota para abastecimento, foi bloqueado. As trilhas antes seguras agora estavam tomadas por arqueiros escondidos entre samambaias e pedras cobertas de musgo. A primeira escaramuça foi breve, mas reveladora. Um pequeno destacamento inglês tentou sair do forte em busca de ajuda. Não chegou longe. Foi interceptado, combatido e, em questão de minutos, destruído. Os corpos foram recolhidos pela névoa, o sangue absorvido pelo solo. Era o aviso. A guerra havia começado. Em Londres, a notícia chegou com atraso e incredulidade. Hugh O'Neill, o lorde educado, o conde civilizado, o bom irlandês, havia se rebelado. Era como se um filho jurado à rainha tivesse se virado contra sua própria mãe. Elizabeth I ficou furiosa, não apenas pela traição, mas pelo impacto político. O cerco de Blackwater não era só uma ação militar, era uma mensagem. A Irlanda estava de pé, e sua liderança falava com voz unificada. O cerco culminou em um ataque coordenado. Na madrugada de 14 de julho de 1595, os irlandeses lançaram uma ofensiva completa. As muralhas de madeira do forte foram incendiadas, as torres derrubadas. Os soldados ingleses, sem saída, tentaram resistir, mas o cerco era total. Ao amanhecer, o forte havia caído. As chamas ainda dançavam no horizonte, refletidas no rio Blackwater como estrelas alaranjadas que anunciavam um novo dia e um novo capítulo. O impacto da vitória foi profundo, não apenas militar, mas psicológico. Pela primeira vez, as forças irlandesas haviam derrotado uma guarnição real em confronto direto. Pela primeira vez, o mundo ouvia e temia o nome de Hugh O'Neill não como um aliado diplomático, mas como líder de uma rebelião nacional. A guerra agora tinha rosto, nome, estratégia e coração. E por toda a Irlanda, aldeias se animavam. Clãs até então indecisos se juntavam à causa. Padres voltavam a celebrar missas em voz alta. Bardos compunham canções sobre a queda do forte. E crianças nascidas sob o peso da ocupação ouviam pela primeira vez histórias de vitória. A chama estava acesa, mas Hugh O'Neill, mesmo após a conquista, sabia que aquilo era apenas o começo. A Inglaterra responderia, e com força. O verdadeiro teste ainda viria. Mas naquela noite, enquanto os ventos frios sopravam entre as ruínas fumegantes de Blackwater, a Irlanda dormia com um sorriso discreto. A guerra havia começado, mas pela primeira vez, era uma guerra dos irlandeses. Na Irlanda, a terra respira. Ela não é apenas chão sob os pés. É memória viva, ancestralidade oculta sob o musgo espesso, um organismo antigo que guarda segredos entre as árvores e sussurra avisos pelo vento. E foi justamente essa terra que se tornou a maior aliada dos irlandeses quando a guerra finalmente se espalhou. Ao contrário dos campos abertos e das grandes planícies, onde exércitos se enfrentam frente a frente, o teatro da Guerra dos 9 Anos seria feito de florestas densas, colinas molhadas, nevoeiros súbitos e caminhos que só os antigos conheciam. E nesse cenário, os soldados da rainha se viam perdidos, em todos os sentidos. As tropas inglesas que desembarcavam na ilha estavam acostumadas à disciplina das formações lineares, aos clarins que ordenavam ataques, aos campos planos que permitiam visualizar o inimigo. Mas na Irlanda, tudo era diferente. A visão desaparecia a poucos metros, engolida pelas copas altas e pela névoa constante. O som era abafado pela vegetação, e os caminhos, quando existiam, pareciam mudar de forma com a chuva. Era uma guerra sem trilhos, sem simetria. Era uma guerra onde o inimigo surgia do nada e desaparecia como fumaça. Hugh O'Neill e seus aliados sabiam disso e usaram a natureza como espada invisível. Seus soldados, muitos criados entre árvores e rios, moviam-se em silêncio. Não marchavam, deslizavam, não gritavam ordens, sinalizavam com as mãos. As emboscadas eram meticulosamente preparadas. Tropas inglesas seguiam uma trilha aparentemente segura, até que, de repente,
Flechas surgiam de todos os lados, seguidas por lanças curtas, ataques rápidos, recuos imediatos. Quando tentavam reagir, os inimigos já haviam desaparecido entre as sombras das árvores. Essa tática, conhecida hoje como guerra de guerrilha, foi uma das grandes inovações daquele conflito. Não se tratava de covardia, mas de inteligência. Os irlandeses sabiam que, em confronto aberto, seriam superados em número, armas e suprimentos. Mas, se escolhessem o campo de batalha, poderiam vencer. E o campo era a floresta, os rios estreitos, as passagens de montanha, os pântanos ocultos. Cada pedra, cada árvore, cada curva do terreno era conhecida. E cada canto do território escondia não apenas armadilhas, mas histórias. As florestas da Irlanda, sempre presentes na imaginação celta como lugares sagrados, agora se tornavam fortalezas naturais. O som da chuva sobre as folhas era mais eficaz do que qualquer tambor de guerra. A névoa matinal funcionava como aliada perfeita para movimentações inesperadas. E o frio úmido das madrugadas tornava impossível o acampamento inglês sem pesadas perdas. As noites eram dominadas pelos locais, e os dias pelas dúvidas dos invasores. Além da mobilidade e do conhecimento do terreno, havia ainda a arte do engano. Os irlandeses passaram a usar armadilhas com precisão cirúrgica, buracos camuflados nas trilhas, cavalos falsamente abandonados para atrair patrulhas, homens disfarçados como monges ou camponeses. Era uma guerra sem uniforme, um conflito onde o maior poder era a dúvida. Os generais ingleses começaram a relatar em cartas apreensivas que estavam lutando contra fantasmas, homens que atacavam sem aviso e desapareciam no tempo de um trovão. Mas não era apenas tática, era também cultura. Para os guerreiros irlandeses, lutar dessa forma não era apenas uma escolha pragmática, era a expressão de sua identidade. Eles não estavam defendendo apenas território, mas um modo de vida. A própria floresta era parte da alma gaélica. Ali seus antepassados haviam feito oferendas. Ali suas mães haviam dado à luz. Ali seus bardos haviam cantado. Lutar nas sombras era mais do que sobrevivência. Era pertencer. Enquanto isso, os ingleses tentavam adaptar-se. Enviaram mais tropas, mapearam trilhas, construíram estradas onde antes havia apenas mato. Mas quanto mais avançavam, mais percebiam que o problema não era a floresta, era o povo. A Irlanda não podia ser conquistada com armas apenas. Era preciso dobrar a alma de uma terra que se recusava a esquecer. E isso não se consegue com pólvora. Nos vilarejos, o apoio à resistência aumentava. A cada ataque bem-sucedido, mais homens se alistavam voluntariamente. As mulheres cozinhavam para os combatentes. As crianças vigiavam as estradas e levavam mensagens em cascas de árvores ou dobradas sob a língua. Era como se toda a nação tivesse se dissolvido no mato, misturada ao verde, invisível, mas viva. Durante quase 2 anos, esse tipo de combate foi dominante, e os resultados eram claros. Os ingleses avançavam, mas ao custo de centenas de vidas. Os relatórios militares falavam em perdas crescentes. Os soldados adoeciam com o frio. Os cavalos não resistiam ao solo instável. E o moral, com o passar dos meses, afundava como um estandarte esquecido na lama. Mas Hugh O'Neill sabia que essa vantagem era frágil. As florestas protegiam, mas não bastavam para vencer. O futuro da guerra exigiria mais, exigiria aliados. E com os olhos voltados para o continente europeu, ele sabia quem poderia responder ao chamado da fé e da resistência. A Espanha. Longe das florestas úmidas do Ulster, distante das emboscadas silenciosas entre musgos e pedras, um outro tipo de guerra se desenrolava. Mais fria, mais diplomática, mais vestida de veludo do que de couro. Era a guerra dos papéis, dos selos, dos decretos. A guerra travada nos corredores de Whitehall, no parlamento de Westminster e nos salões perfumados da corte da rainha Elizabeth I. Para muitos em Londres, a Irlanda era uma questão de honra nacional. Para outros, uma pedra incômoda no sapato imperial. Mas para todos estava claro. O nome de Hugh O'Neill agora exigia resposta. Quando as primeiras notícias da rebelião chegaram à capital inglesa, o impacto foi contido.
Alguns conselheiros acreditavam que seria apenas mais um levante breve, como tantos outros que já haviam sido esmagados. Mas, conforme os relatórios se acumulavam, revelando o cerco de Blackwater, a crescente aliança dos clãs e, sobretudo, as derrotas das tropas reais diante de camponeses armados com táticas incomuns, o tom mudou. A rebelião não era episódica, era estrutural. Elizabeth, a monarca de aço, não aceitava desobediência com facilidade. Aos olhos da rainha, O'Neill era mais do que um rebelde. Era uma decepção pessoal. Alguém que ela mesma havia acolhido dentro da estrutura de poder. Um conde legitimado, um aliado político, um exemplo de como a Irlanda poderia ser moldada. Agora, aquele mesmo homem havia se erguido com uma causa nacionalista, católica e anti-imperial. Para ela, não era apenas traição, era humilhação. Reuniões extraordinárias foram convocadas. Os conselheiros debatiam noite adentro, sob a luz trêmula de velas e tochas, cercados por mapas e mensagens interceptadas. O nome de O'Neill estava em todos os documentos. Alguns pediam que ele fosse capturado e executado como exemplo. Outros, mais cautelosos, sugeriam negociações. Mas ninguém mais ousava ignorá-lo. O parlamento, pressionado pelos custos crescentes do conflito, aprovava novos impostos e aumentava os fundos destinados à campanha irlandesa. Era necessário enviar mais soldados, mais suprimentos, mais comandantes experientes. Mas cada reforço era também um risco. A Inglaterra já estava envolvida em conflitos na Europa, especialmente contra a Espanha. Manter uma guerra intensa na Irlanda poderia enfraquecer a posição internacional da coroa. Os generais enviados para Dublin encontravam obstáculos inesperados. Sir William Russell, Sir Henry Bagenal, Sir Conyers Clifford, todos homens com reputação sólida, viam-se derrotados ou contidos por um exército irregular que conhecia a geografia, o clima e a população como quem conhece o próprio corpo. As tropas inglesas marchavam em colunas perfeitas, mas caíam em emboscadas. Acampavam com organização, mas eram surpreendidas pela neblina. Lutavam com bravura, mas perdiam moral a cada derrota. E enquanto a guerra se arrastava, os custos cresciam. Londres começava a entender que o conflito na Irlanda não era uma simples revolta regional. Era uma guerra nacional, movida por ideologia, fé e memória. A rainha, cada vez mais impaciente, escrevia cartas exigindo resultados. Ela sabia que sua imagem como soberana invicta dependia da contenção dessa rebelião. Um império que não controla suas ilhas não impõe respeito aos olhos do mundo. Para conter a expansão de O'Neill, o governo inglês ordenou a construção de estradas militares, caminhos que cruzariam os territórios rebeldes e permitiriam o movimento rápido de tropas. Fortes foram erguidos ao longo dessas rotas, mas cada metro conquistado era pago com vidas, doenças e desgaste. A paisagem irlandesa parecia absorver os exércitos ingleses como um pântano absorve um cavalo, lentamente, mas com firmeza. Ao mesmo tempo, os emissários da rainha tentavam dividir a aliança gaélica. Ofereciam títulos, perdões, ouro, prometiam terras e proteção, mas a maioria dos líderes irlandeses resistia, porque, diferente das rebeliões anteriores, esta não era apenas uma reação, era um projeto, e seu arquiteto principal, Hugh O'Neill, parecia sempre um passo à frente. No coração do poder inglês, crescia também o medo de que a rebelião se tornasse internacional. Os rumores de uma aliança entre os irlandeses e a monarquia espanhola, grande inimiga da Inglaterra, deixavam todos em alerta. Se os exércitos de Felipe II ou seus sucessores aportassem na costa irlandesa, o conflito ganharia outra escala. Seria então não apenas uma guerra interna, mas uma guerra entre impérios. Mesmo diante de todas essas ameaças, a corte inglesa mantinha a aparência de controle. Banquetes eram realizados, as peças de Shakespeare eram encenadas. Os salões brilhavam com ouro e seda, mas por trás das cortinas, a preocupação era real. A Irlanda, aquela ilha tão próxima e tão difícil de dominar, estava desafiando tudo: a autoridade da monarquia, o domínio do protestantismo e a própria narrativa de poder da Inglaterra Tudor. Enquanto isso, na Ilha Verdejante,
Os irlandeses seguiam em silêncio, reforçando suas posições, rezando em igrejas ocultas, marchando por entre trilhas ancestrais e esperando, porque sabiam que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O confronto que decidiria tudo ainda estava no horizonte, mas não por muito tempo. No silêncio profundo das igrejas destruídas, entre as cinzas dos mosteiros saqueados e nos cânticos murmurados em latim às margens dos lagos, a Irlanda guardava algo que nenhuma espada inglesa conseguia apagar: fé. A fé católica, que já resistira a reformas e perseguições, agora tornava-se o elo invisível entre os rebeldes gaélicos e o mundo que existia além do mar. E foi por essa fé, mais do que por alianças políticas ou cálculos militares, que os olhos de Hugh O'Neill se voltaram para o sul, para o império de Felipe II, para o altar dourado da monarquia espanhola. A Espanha, naquele fim de século XVI, não era apenas um país. Era um império global, com colônias na América, rotas comerciais que cruzavam oceanos, armadas que desafiaram a própria Inglaterra. E, acima de tudo, era o baluarte do catolicismo europeu. Enquanto Elizabeth Preyle consolidava a reforma protestante em seu reino, Felipe II se apresentava como o braço armado de Roma, o rei devoto, o defensor da verdadeira fé. E na Irlanda, onde missas eram celebradas em segredo, onde padres arriscavam a vida a cada sacramento, essa Espanha tornava-se mais do que uma nação amiga, tornava-se uma promessa divina. O'Neill sabia disso. Inteligente e estrategista, começou a enviar emissários secretos a Madrid e Roma, levando cartas escritas com cuidado, carregadas de apelos religiosos e geopolíticos. Ele não pedia apenas ajuda, oferecia um novo bastião para a fé católica. Prometia que, se a Irlanda fosse libertada, se os ingleses fossem expulsos, a ilha inteira se tornaria um reduto fiel à Igreja, um aliado incondicional do Papa e do trono espanhol. Era uma proposta audaciosa: transformar a Irlanda num novo flanco da Contra-Reforma bem ao lado da Inglaterra. As cartas foram recebidas com interesse. Em Madrid, a corte de Felipe II via com olhos atentos os movimentos de O'Neill. A derrota da Armada Invencível, anos antes, ainda queimava na memória espanhola. Mas a Irlanda parecia agora oferecer uma nova oportunidade, uma chance de enfraquecer a Inglaterra sem confrontá-la diretamente. A geografia ajudava. A ilha estava ali, logo acima da Espanha. Um apoio bem posicionado poderia alterar o equilíbrio de poder nas Ilhas Britânicas. Ao mesmo tempo, o Vaticano via com simpatia o clamor irlandês. A Igreja sabia que a sobrevivência do catolicismo na ilha dependia da vitória dos rebeldes. Padres jesuítas foram enviados. Mensagens papais circulavam entre os clãs. E com isso, a guerra tomava uma nova dimensão. Já não era apenas pela terra, mas também pela salvação espiritual de um povo inteiro. O povo irlandês sentiu essa esperança. Nas vilas, começou-se a falar em línguas baixas sobre navios espanhóis, chegando com mantimentos, armas e cruzes douradas. As crianças desenhavam bandeiras com castelos e leões. Os monges ressurgiam das cavernas com livros salvos das chamas. Era como se o próprio tempo tivesse parado por um instante, permitindo que a fé ocupasse o espaço da dor. E em cada reza havia agora uma palavra a mais: Espanha. O'Neill, por sua vez, preparava-se. Ele sabia que a ajuda externa traria tanto risco quanto possibilidade. Uma Espanha presente na Irlanda seria também uma nova ocupação, um novo tipo de dependência. Mas naquele momento, com os ingleses reforçando suas forças e construindo estradas militares por todo o Ulster, não havia alternativa. A esperança precisava de âncoras, e o mar, de aliados. Pequenos carregamentos começaram a chegar, não em frotas, mas em embarcações discretas. Armas, pólvora, médicos, religiosos. Cada desembarque era silencioso, feito sob a lua, com o barulho das ondas cobrindo os sons das botas sobre a areia. A Espanha ainda hesitava em enviar seu grande exército, mas sinalizava. E para um povo em guerra, sinais são suficientes para seguir lutando. Nos bastidores, no entanto, os riscos cresciam. A Inglaterra monitorava os movimentos com atenção. A notícia de que os rebeldes estavam se aliando à Espanha alarmava os conselheiros reais.
Agora a guerra deixava de ser apenas interna. Tornava-se um campo de batalha continental, e o medo de que uma nova armada invencível tentasse se ancorar em solo irlandês fez com que Londres acelerasse suas ações. A monarquia inglesa sabia. Se a Espanha realmente enviasse tropas em larga escala, a Irlanda poderia escapar de seu controle para sempre. Por isso, os ingleses reforçaram seus portos, enviaram mais navios e prepararam novas campanhas para sufocar os focos de resistência. Mas por trás de toda essa movimentação havia uma ansiedade crescente, porque sabiam que naquele momento já não enfrentavam apenas irlandeses armados de facas e lanças. Enfrentavam um povo com fé reacesa e esperança estrangeira. E assim, enquanto os olhos da Inglaterra se voltavam para o mar e os olhos dos irlandeses para o sul, o horizonte ganhava um novo peso. Em breve, não seriam apenas clãs, floresta e barro. Seriam bandeiras cruzadas, idiomas misturados, frotas invisíveis chegando na madrugada. A guerra silenciosa por tanto tempo começava a falar em línguas diferentes. Mas o que ela dizia ainda era Irlanda. Era inverno na Irlanda. Um inverno gélido, de céus baixos, mar bravio e estradas afundadas na lama. As colinas pareciam cinzentas e as árvores nuas lembravam braços erguidos em súplica. Mas sob aquele cenário austero, um sopro de esperança percorria os campos. Os espanhóis haviam chegado. Depois de anos de promessas, negociações, emissários e orações, finalmente, navios com a cruz dourada atracavam no sul da ilha, em Kinsale, no condado de Cork. Pela primeira vez, o vento parecia soprar a favor da causa irlandesa. E o próprio tempo parecia se deter para observar o que viria a seguir. Era dezembro de 1601, quase 9 anos após o início da rebelião. A guerra já deixara aldeias em ruínas, campos abandonados e milhares de mortos. Mas agora, ali, sob os céus carregados de nuvens, desembarcavam mais de 3.000 soldados espanhóis, liderados por Dom Juan de l'Águila. Traziam armas, suprimentos, fé e, acima de tudo, traziam legitimidade internacional ao levante irlandês. A presença deles não era apenas militar, era simbólica. Era a confirmação de que a Irlanda não estava sozinha. Mas o local escolhido, Kinsale, estava longe dos redutos gaélicos. Era no extremo sul da ilha, distante das fortalezas do Ulster, das florestas onde O'Neill e O'Donnell reinavam com vantagem. Para os espanhóis, era uma posição estratégica para controlar um porto seguro. Mas para os irlandeses, era uma corrida contra o tempo. Hugh O'Neill e Hugh Roe O'Donnell, ao saberem do desembarque, partiram imediatamente com seus exércitos. Atravessaram vales cobertos de gelo, rios em fúria, trilhas congeladas. Centenas morreram no caminho, mas eles seguiram, porque sabiam, aquela era a chance, talvez a última. Do outro lado, os ingleses também entenderam o que estava em jogo. Lord Mountjoy, comandante das forças reais, organizou rapidamente um cerco em torno de Kinsale. Os espanhóis, que esperavam reforços imediatos dos aliados irlandeses, viram-se encurralados entre o mar e um exército profissional. O tempo agora corria contra. Chuva incessante, doenças, frio, desconfiança entre idiomas. Cada dia que passava, a pressão aumentava. Quando O'Neill e O'Donnell finalmente se aproximaram, traziam com eles o que restava da força gaélica. Homens exaustos, esfomeados, mas com fogo nos olhos. O plano era simples e ousado: atacar os ingleses de surpresa durante a noite, romper o cerco e libertar os espanhóis. Seria uma vitória dupla, militar e simbólica. O coração da Inglaterra na Irlanda seria quebrado, e o mundo inteiro veria. Mas a madrugada escolhida, fria, úmida, encoberta, não conspirou a favor. A comunicação entre irlandeses e espanhóis falhou. A escuridão confundiu movimentos. As tropas de O'Neill chegaram com atraso. Os ingleses, alertados, reagiram com firmeza. O campo de batalha tornou-se um pântano de gritos abafados pela neblina. Cavalos atolados, armas emperradas pela água, comandantes separados de seus homens, e em poucas horas o sonho se desfez. Kinsale foi perdida. A derrota não foi apenas tática, foi espiritual.
Ali naquelas encostas lamacentas do sul da Irlanda, a esperança acesa ao longo de uma década se apagou com o vento gelado do Atlântico. Dom Juan del Águila, ferido e desiludido, rendeu-se e aceitou repatriação. Os espanhóis embarcaram de volta, levando consigo não apenas as armas, mas também o simbolismo da promessa quebrada. E para os irlandeses restava o silêncio, um silêncio pesado, quase sagrado, como o de um funeral. Hugh Roe O'Donnell, consumido pela culpa e pelo peso da derrota, deixou a Irlanda pouco depois. Foi à Espanha em busca de mais ajuda, mas nunca mais voltou. Morreu em Salamanca, cercado de luto e lembranças. Dizem que seus últimos suspiros foram em gaélico, pedindo perdão aos seus homens. Já Hugh O'Neill, mais experiente e contido, recuou para o norte, onde ainda mantinha controle parcial. Mas até ele sabia. Kinsale não foi apenas uma batalha, foi um presságio. A partir dali, o movimento rebelde começou a perder fôlego. As deserções aumentaram. As aldeias antes fervorosas mergulharam no medo. A fome voltou. Os ingleses retomaram o controle com brutalidade e os bardos, silenciosamente, começaram a cantar sobre Kinsale como quem canta um lamento. Não de derrota, mas de perda de um destino quase conquistado. Ainda assim, mesmo sob a sombra da tragédia, a Irlanda não se rendeu de imediato. Porque para o povo gaélico, mesmo a dor carrega orgulho. Kinsale foi o ponto de inflexão, um sussurro de glória que se perdeu no vento, mas que, séculos depois, ainda ecoa entre as colinas, como um lembrete de que houve um tempo em que a liberdade esteve tão perto, que quase se pôde tocá-la. Há algo de profundamente comovente em morrer longe da terra onde se nasceu, especialmente quando essa terra foi defendida com cada fibra do corpo, cada palavra do coração, cada respiração do espírito. Assim foi o fim de Hugh Roe O'Donnell, não no campo de batalha que sempre buscou, mas em um leito estrangeiro, cercado por línguas que não eram a sua, em uma cidade que não conhecia suas lendas, distante do vento das colinas de Tyrconnell. Depois da derrota em Kinsale, O'Donnell não desistiu. Jovem, impulsivo, mas movido por um senso de missão quase sagrado, ele partiu para a Espanha. Não por ambição, não para fugir, mas para tentar uma última vez. Levar aos pés do trono de Filipe III o apelo de um povo que sangrava. A Irlanda ainda lutava, ainda resistia, e ele, como filho legítimo das florestas do norte, acreditava que a maré poderia virar, com mais navios, mais homens, mais fé. A viagem foi longa, feita com o corpo ferido e a alma em pedaços. No caminho, os relatos indicam que sua saúde se deteriorou. A febre o consumia, e ainda assim, ao desembarcar em La Coruña, ele não descansou. Seguiu por terra até Valladolid, e depois até Salamanca, onde os cortesãos espanhóis o receberam com honra, mas hesitação. A derrota de Kinsale havia mudado os planos de Madrid. O apoio à Irlanda tornara-se mais um risco do que uma oportunidade. E os dias de promessas pareciam distantes. O'Donnell percebeu isso. Ainda tentou. Enviou cartas, suplicou audiências, debruçou-se sobre mapas com comandantes espanhóis. Mas a resposta era sempre adiada. O Império Espanhol, envolvido em guerras em múltiplos frontes, hesitava em apostar novamente em uma causa que, aos olhos de muitos, já estava perdida. Para Hugh Roe, a espera era insuportável. Foi em Salamanca, cidade de pedras douradas e ruas estreitas, que seu corpo finalmente cedeu. As febres, talvez agravadas por envenenamento, como alguns sugerem, ou simplesmente pelo esgotamento absoluto, o levaram a um estado de delírio. Ali, entre monges e intérpretes, em uma cama que não era sua, o herói de Donegal começou a desaparecer, lentamente, como a maré que recua sem fazer alarde. Dizem que nos últimos dias falava sozinho, chamando pelos irmãos de clã, que murmurava canções gaélicas da infância, que pedia notícias das florestas do norte, dos rios frios, dos altares escondidos. Ninguém sabe quais foram suas últimas palavras, mas sabe-se que ele morreu em silêncio. E o silêncio, para alguém como ele, dizia tudo. A morte de O'Donnell foi sentida na Irlanda como um presságio.
Mesmo sem saber os detalhes, os clãs compreenderam. O coração jovem da rebelião havia parado de bater. Os bardos compuseram elegias. Os monges acenderam velas. E as mães, ao colocarem seus filhos para dormir, começaram a contar histórias sobre um guerreiro que fugiu da prisão, cruzou montanhas, enfrentou reinos e morreu longe, mas livre. Seu corpo foi enterrado em solo espanhol, mas seu espírito nunca deixou a Irlanda. As colinas de Tyrconnell ainda carregam seu nome. As águas frias dos lagos ainda ecoam sua bravura. E nas noites mais silenciosas, quando a neblina cobre a terra como um véu de luto, os mais velhos dizem que se ouve, ao longe, o som dos passos de Hugh Rowe voltando para casa. E talvez de alguma forma ele tenha voltado, não com frotas ou batalhões, mas como lembrança, como símbolo, como testemunho de que houve um tempo em que a juventude de um povo enfrentou o mundo em nome da terra onde pisava e perdeu, mas não em vão. O que resta a um homem que lutou por tudo e perdeu? O que se passa no coração de alguém que viu a chama acesa da esperança, brilhou no auge da resistência e aos poucos foi cercado por silêncio, exaustão e abandono? Assim termina a trajetória de Hugh O'Neill, não com uma espada empunhada ou um último grito de guerra, mas com um gesto calado, feito sob teto de pedra fria, diante de homens que não entendiam sua língua, mas compreendiam sua rendição. Era o ano de 1603. A guerra se arrastava há quase uma década. A Irlanda sangrava por dentro. Os campos antes verdes e férteis haviam sido queimados. Aldeias inteiras, evacuadas. As igrejas escondidas, vazias. As trilhas antes cantadas pelos bardos, agora silenciosas. A fome caminhava entre os vales. E o povo, exausto, já não via na luta a salvação, mas um ciclo infinito de perda. Hugh O'Neill, o estrategista, o diplomata, o lorde que um dia fora educado entre os ingleses e depois se tornara seu maior inimigo, agora enfrentava o que talvez fosse o inimigo mais invencível de todos: o tempo. Ele ainda possuía soldados, ainda mantinha sua fortaleza no norte, mas o mundo havia mudado. A Espanha recuara, o apoio interno esmorecera, os aliados caíam um a um, e em Londres, a velha Elizabeth I havia morrido. O trono agora era ocupado por James Maples, um rei escocês que conhecia melhor os povos celtas e que prometia, ao menos formalmente, uma nova abordagem para a questão irlandesa. O'Neill hesitou. Durante meses, recusou-se a assinar qualquer papel, a prostrar-se, a ceder. Mas em seu íntimo sabia que o momento havia chegado. Uma nação não é feita apenas de batalhas, mas também de sobrevivência. E seu povo, cansado, precisava respirar. Assim, silenciosamente, ele preparou sua rendição. O local escolhido foi o mosteiro de Mellifont, no condado de Louth. Um lugar de silêncio, de pedra antiga, de cruzes gastas pelo tempo. Ali, diante de representantes da coroa, Hugh O'Neill retirou seu manto de guerra, depôs as armas e assinou o Tratado de Mellifont. Não há registros de discursos inflamados, nem aplausos, apenas o som da pena sobre o papel e o ranger leve da madeira sob os pés de um homem que acabara de encerrar não apenas uma guerra, mas uma era. Com o tratado, O'Neill mantinha parte de suas terras, recebia perdão oficial, ganhava novamente o título de Conde de Tyrone, mas em troca, renunciava à Irlanda que sonhara. Tinha que aceitar leis inglesas, tinha que jurar lealdade a um rei distante, tinha que viver em paz, mas uma paz de moldes alheios, que lhe era imposta por aqueles que ele havia enfrentado por uma década inteira. Para muitos, foi um ato de sabedoria, para outros, de resignação. Mas para O'Neill, talvez tenha sido simplesmente um ato de amor. Amor por uma terra que ele já não podia libertar, mas ainda podia preservar, se fosse capaz de parar o derramamento de sangue. Nos meses seguintes, ele continuaria vivendo em Tyrone, andando pelas ruínas de fortalezas, visitando velhos aliados, observando o lento desaparecimento de tudo o que conhecia, a língua gaélica sendo proibida nas escolas, a fé católica marginalizada, as florestas cortadas, os clãs fragmentados. Era como assistir ao fim de uma música,
que ele próprio havia cantado com força, mas que agora desaparecia, nota por nota, nas brumas da nova ordem inglesa. Mesmo assim, seu nome ainda era respeitado e temido. Muitos oficiais ingleses sabiam que ele era um homem que poderia, se quisesse, reacender a guerra. Mas O'Neill não quis. E essa escolha, de não lutar mais, talvez tenha sido sua forma final de proteger o que restava. No fundo, sua rendição não foi submissão. Foi uma despedida. Como quem coloca as mãos na terra, fecha os olhos e sussurra ao chão. Eu tentei. E a terra talvez tenha respondido. Não com palavras, mas com o silêncio das raízes que continuam crescendo, mesmo quando os galhos já não florescem. Algumas partidas não precisam de aplausos nem de despedidas públicas para se tornarem eternas. Há momentos em que o simples som dos passos ecoa com mais força do que qualquer canhão. E assim foi com o episódio que a história lembraria para sempre como o voo dos condes. Não houve batalhas, nem discursos, apenas um amanhecer cinzento, um porto silencioso e alguns barcos que partiram, levando consigo os últimos guardiões de uma Irlanda que já não existia. O ano era 1607, 4 anos após o fim oficial da Guerra dos 9 Anos. A paz, imposta pelas armas, reinava como um véu desconfortável sobre uma ilha mutilada. As leis inglesas se espalhavam. As escolas já ensinavam o inglês. Os padres católicos, quando encontrados, eram presos ou mortos. E os antigos clãs, os O'Donnell, os Maguire, os O'Neill, viviam agora como sombras de si mesmos, presos entre a memória do que foram e o peso de sobreviver em um novo mundo que lhes era estranho. Hugh O'Neill, ainda conde de Tyrone, continuava vivendo em relativa dignidade, mas sua influência era vigiada, seus passos monitorados e, sobretudo, sua alma cansada. A cada nova carta do governo, a cada novo decreto que limitava as liberdades de seu povo, ele via mais claramente que o que restava da Irlanda gaélica estava morrendo, não em batalha, mas em esquecimento. Foi então que, em segredo, ele decidiu partir. Não como fujão, mas como exilado, como quem escolhe não assistir ao último suspiro de uma civilização. Ao seu lado estavam outros nobres, Rory O'Donnell, conde de Tyrconnell, e diversos outros chefes menores, poetas, padres e familiares. Juntos eram a última elite da ordem tradicional irlandesa, os últimos a falar fluentemente a língua dos antigos, a entender os versos dos bardos, a carregar o sangue dos reis celtas. A partida aconteceu discretamente, no porto de Rathmullan, na costa norte do país. Ao amanhecer, embarcaram em pequenos navios com destino ao continente europeu, buscando refúgio na Puta Espanha, nos Puno Países Baixos, ou mesmo em Roma, onde ainda havia espaço para os exilados da fé. Levaram consigo poucas posses, mas em seus corações levavam 1000 anos de tradição, lutas e linhagens. Enquanto os barcos desapareciam no horizonte enevoado, os poucos que souberam do ocorrido não aplaudiram. Choraram, em silêncio, como se aquela imagem de velhos lordes partindo em embarcações frágeis fosse a materialização do que estava acontecendo com a Irlanda inteira, a alma ancestral da ilha deixando sua própria carne. Com a partida dos condes, o poder dos clãs foi oficialmente desmantelado. A coroa inglesa aproveitou o vácuo político para iniciar um dos processos mais radicais de colonização da história da Irlanda. A Pupul Plantation do Ulster, terras pertencentes aos O'Neill, O'Donnell e outros, foram confiscadas e redistribuídas a colonos protestantes vindos da Inglaterra e da Escócia. Novas vilas foram fundadas, novas igrejas, novos mapas. A terra foi redesenhada, como se a memória pudesse ser apagada com linhas e muros. Mas o que os administradores não sabiam é que a memória irlandesa não morre com documentos. Ela sobrevive em canções, em orações, em contos sussurrados às crianças, em pedras que não foram removidas, em nomes que não foram esquecidos. E o voo dos condes, mesmo sendo um fim político, tornou-se um nascimento simbólico. O começo da Irlanda em exílio, física, espiritual e cultural. Os bardos privados de seus patronos continuaram a compor em segredo.
Os padres, agora perseguidos, celebravam missas sob as estrelas. E as mães, ao colocarem seus filhos para dormir, contavam histórias de um tempo em que havia reis nas colinas e guerreiros que lutavam por mais do que títulos, lutavam pela honra da terra. Hoje, os nomes daqueles que partiram ainda estão gravados em monumentos, mas talvez seu maior monumento seja o próprio silêncio que deixaram. Um silêncio que não é ausência, mas reverência. O silêncio de uma Irlanda que nunca foi completamente conquistada, apenas ferida. E no balanço suave do mar, onde aqueles navios navegaram em direção ao desconhecido, o vento ainda carrega, vez ou outra, um sussurro antigo como se dissesse: eles não morreram, eles se tornaram canção. Com os barcos dos condes cruzando o horizonte e os clãs gaélicos dispersos ou subjugados, a Inglaterra viu diante de si uma oportunidade sem precedentes. Reconfigurar a Irlanda à sua imagem e semelhança. Não apenas dominar, mas redesenhar. Apagar os vestígios da velha ordem celta. Redefinir os mapas, os nomes dos lugares, os donos da terra. E o instrumento escolhido para isso foi o mais frio e eficaz: a plantation. A palavra, suave ao ouvido, escondia um processo profundo de colonização sistemática. Começando pelo Ulster, a província mais ao norte e até então mais resistente, a coroa confiscou vastas extensões de terras dos antigos clãs e as distribuiu a colonos protestantes vindos da Inglaterra e da Escócia. Homens leais à rainha, famílias que traziam consigo outra língua, outra fé, outro modo de vida. E com eles vinham as cercas, os contratos, as cidades muradas, os nomes novos. Onde antes havia florestas e vilas em pedra bruta, agora surgiam plantações organizadas, igrejas anglicanas e mercados quadrados como tabuleiros. Era a nova Irlanda, não conquistada em batalha, mas plantada com leis, assentamentos e vigilância. As famílias irlandesas sobreviventes eram realocadas ou expulsas. Muitas passavam a viver nas bordas dos campos que antes lhes pertenciam. Tornaram-se servos na própria terra. Os costumes foram proibidos, o idioma ridicularizado, a música tida como subversiva e a religião tornada crime. As escolas passaram a ensinar em inglês. A Bíblia, agora em versão protestante, substituía as antigas liturgias em latim. E até mesmo os nomes foram alterados. O'Neill virou O'Neill. MacDomnile virou MacDonnell. Pequenas mudanças que, aos olhos da coroa, simbolizavam progresso, mas para os irlandeses era o equivalente a perder o rosto. A nova elite era composta por estrangeiros. Os antigos castelos habitados por administradores vindos de Londres ou Edimburgo. As leis, impostas por juízes que mal compreendiam os códigos morais dos habitantes locais. A terra, antes dividida segundo as linhagens e os pactos orais dos clãs, agora era medida com régua e vendida em lotes como mercadoria. E no coração das pessoas, a sensação era de deslocamento sem viagem. Viviam na Irlanda, mas não mais. Uma Irlanda que lhes pertencia. E ainda assim, a memória persistia. Ela se escondia, mas não morria. Os anciãos continuavam contando histórias em voz baixa. Os jovens aprendiam a língua proibida nas noites escuras. Os padres, perseguidos, celebravam missas nas colinas, onde pedras comuns se tornavam altares. E os bardos, mesmo sem patronos, compunham canções que atravessavam gerações. Algumas tristes, outras furiosas, mas todas dizendo de um jeito ou de outro: ainda estamos aqui. A identidade irlandesa, sufocada pela estrutura das plantações, não desapareceu. Apenas mudou de forma. Passou a viver nos detalhes, no bordado de uma saia, no nome dado a uma filha, nos olhos de um homem que se calava quando falava o inglês, mas brilhava quando escutava uma melodia antiga. Passou a ser resistência silenciosa, uma muralha feita de lembranças, onde cada pedra era uma palavra preservada. Enquanto isso, a Inglaterra celebrava. O plano de controle parecia funcionar. A Irlanda estava mais organizada, mais integrada ao império. Mas o que os administradores não entendiam é que haviam construído apenas a superfície de um novo país. Abaixo dela,
corria um mário subterrâneo de lembrança, lamento e fogo. Um rio que seguiria correndo por séculos até transbordar novamente. As plantations deixaram marcas visíveis nas cidades, nos sobrenomes, nas divisões políticas que ainda hoje se refletem na geografia. Mas deixaram também uma cicatriz invisível, a de um povo que conheceu a perda mais profunda, mas recusou-se a esquecer. E assim, a Irlanda entrou no século XVII não como uma nação derrotada, mas como uma alma viva dentro de um corpo estranho. Uma alma que dormia, mas não em paz, porque sonhos, quando se tornam memória, nunca morrem, apenas esperam. Há guerras que terminam com tratados, datas e livros de história. E há guerras que continuam em silêncio, nos olhos de quem lembra, nos cantos que atravessam gerações, nas lágrimas que descem sem palavras. A Guerra dos 9 Anos, encerrada no papel em 1603, nunca cessou de verdade. Ela viveu por séculos na alma da Irlanda, como uma brasa que arde sem chamas, como um sonho que volta noite após noite, como um eco de algo que foi e que ainda quer ser. O conflito marcou o fim da Irlanda gaélica, aquela dos clãs, dos bardos, das leis Brehon, dos castelos envoltos por florestas e dos nomes ancestrais pronunciados com orgulho, mas também marcou o nascimento de algo novo, uma consciência nacional, uma dor compartilhada, um desejo de soberania que não se apagaria, por mais que as fronteiras mudassem, por mais que o idioma fosse proibido, por mais que as igrejas fossem queimadas. Ao longo dos séculos seguintes, a Irlanda enfrentaria muitas outras feridas. Rebeliões fracassadas, fomes devastadoras, migrações forçadas, divisões políticas e religiosas. Mas em cada novo capítulo, a lembrança da Guerra dos 9 Anos aparecia como fundamento invisível. O momento em que o país todo, ainda que fragmentado, ousou sonhar como uma só voz. A figura de Hugh O'Neill, que um dia foi acusado de traição, passou a ser lembrada como patriota. As emboscadas nas florestas viraram símbolo de coragem. Os bardos exilados tornaram-se os primeiros historiadores de uma memória ferida, e suas canções, antes vistas como lamentos, transformaram-se em hinos. Cada palavra escrita por um cronista católico, cada oração murmurada em gaélico, cada nome de lugar preservado contra a vontade dos conquistadores, tudo isso era, e ainda é, resistência. E em tempos mais recentes, quando a Irlanda finalmente conquistou sua independência, parte desse passado ressurgiu como raiz. As escolas passaram a ensinar novamente os nomes esquecidos. As crianças voltaram a ouvir os contos dos clãs. A língua antes proibida foi resgatada. E com ela, a voz da ilha. Mas nem tudo se recuperou. As divisões plantadas pelas guerras e plantações permaneceram em parte do território. O norte, onde as sementes da Guerra dos 9 Anos foram regadas com sangue, continuou sendo palco de disputas identitárias e políticas. A cicatriz ainda dói, mas até a dor, quando reconhecida, pode ensinar. Hoje, quando se caminha por terras como Tyrone, Donegal ou pelos campos em torno de Kinsale, há algo no ar que não pode ser explicado. Uma presença, um silêncio cheio de significado. As pedras dos antigos castelos ruíram, mas suas sombras continuam de pé. Os nomes dos clãs ainda estão gravados em lápides, placas e canções. E nos ventos que cruzam a ilha, parece que as vozes do passado ainda sussurram. Porque a Irlanda, mesmo depois de tudo, nunca parou de sonhar. E todo sonho antigo que resiste ao tempo torna-se profecia. Assim, ao fechar os olhos esta noite, imagine-se caminhando pelas trilhas do norte, entre névoas suaves e árvores centenárias. Sinta a terra sob os pés. Escute os sussurros da chuva sobre os galhos e ouça, bem fundo, as batidas lentas do coração da ilha. Ele ainda pulsa, ainda canta, ainda espera. Por quê? Alguns amores pela terra não terminam com guerra, apenas adormecem, até acordarem de novo.